Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Valdo, professor de hipnose e professor de PNL. E nesse vídeo nós estamos falando sobre o aprofundamento no transe e sobre o emergir, claro, depois da vinheta. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, é bem rapidinho e você acompanha o nosso conteúdo aqui. Sobre questões de aprofundamento e o emergir, o que é importante considerar é que não há necessidade, em grande parte das vezes ao menos, que o sujeito esteja muito aprofundado para atender às sugestões. Pois o estado hipnótico é um estado onde a pessoa se coloca ao serviço das sugestões recebidas. Ela aceita as sugestões e permite que a sua mente seja redirecionada no caminho que as sugestões colocam esta pessoa. Por isso que a hipnose ela pode acontecer em estados de transe propriamente dito, onde há alterações no sistema nervoso, mas ela também pode acontecer em um estado sem transe, teoria do não estado, onde simplesmente pelas sugestões ela também redireciona a sua mente para outras formas de atenção. A hipnose, por isso mesmo, ela é considerada um estado de alteração da consciência. Então essa alteração ela pode se dar com transe ou sem o transe. Por isto, nem sempre é necessário aprofundar muito a pessoa para que ela atenda às sugestões. Quando nós estamos fazendo, por exemplo, as rotinas de pseudo-hipnose, onde vamos usar o sistema motor da pessoa para criar a impressão de um estado hipnótico, nós estamos, nesse momento, estimulando a crença da pessoa e aumentando a experiência da pessoa, fazendo com que a pessoa acredite que está realmente entrando em um estado hipnótico, o que, por sua vez, muitas vezes, a conduz. O que, por sua vez, às vezes, né? Um tanto redundante, mas acho que deu para entender. Conduz a pessoa ao estado hipnótico. Então, ela inicia com uma pseudo-hipnose, ou seja, uma hipnose que não é hipnose, e deste aspecto, ela se direciona para o aspecto de uma hipnose propriamente dita. Por isto, repito, nem sempre é essencial o aprofundamento, mas vamos considerar a importância também do aprofundamento. Pois o que o aprofundamento faz é causar um relaxamento e a partir deste relaxamento a pessoa se permite mais, ela se solta mais, ela se libera mais. E também, aprofundada, torna-se mais fácil o acesso ao inconsciente para a reprogramação, para a ressignificação, para a implantação de rotinas de hipnose, de protocolos hipnóticos que ajudam a tratar algumas questões que a pessoa pode estar trazendo em um momento de terapia, por exemplo, ou simplesmente que facilitam a pessoa receber sugestões e aceitar estas sugestões em um nível hipnótico propriamente dito, uma hipnose propriamente dita. Então, em alguns casos, realmente o aprofundamento ele se torna essencial e cabível de proporcionar à pessoa uma experiência mais enriquecedora com a hipnose. E como fazer o aprofundamento? Não existe, na verdade, uma forma específica. Existem caminhos que nós podemos adotar e construir os nossos próprios caminhos, entendendo o fundamento, que vão facilitar ao sujeito estar aprofundando, porque sempre vai depender da própria pessoa, pois toda hipnose é uma auto-hipnose, sempre depende da permissão, do querer, do aceitar, seguir as sugestões de aprofundamento. O que muitas vezes se faz é dar comandos diretos, colocar esses comandos
em processos de looping. Por exemplo, quando nós dizemos assim: isto. E quanto mais você aprofunda, mais você relaxa. E quanto mais relaxado fica, mais aprofunda. Então nós colocamos em um looping. Quanto mais relaxa, mais aprofunda, mais relaxa. E aí a mente da pessoa, ela começa a trabalhar nesse looping. Mais profundo, mais relaxo, mais profundo. E isto facilita este aprofundamento. Ou comandos simplesmente diretos. Isto, mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais. Comandos diretos. Ou através de metáforas. Metáforas, devemos apenas verificar qual pode ser a melhor metáfora para aquele sujeito. Pois se você, por exemplo, entra com uma metáfora de elevador, a pessoa entra em um elevador e a pessoa tem claustrofobia, tem medo de lugar fechado, talvez essa metáfora não seja a mais indicada. Então, verificar antes quais podem ser os caminhos e quais metáforas podem ser melhor aproveitadas pela pessoa. E independente da metáfora, podendo ser a do elevador, podendo ser a de uma escada, você constrói na mente da pessoa a ideia de que quando ela entra no elevador e o elevador vai descendo, quanto mais o elevador vai descendo, mais aprofundada a pessoa fica. Nesta metáfora ainda do elevador, você pode sugerir à pessoa, imaginar que está no 10º andar, e aí do 10º vai descendo, descendo, descendo. Quando chegar no primeiro, por exemplo, ou no térreo, aí vocês que vão trabalhando, a pessoa estaria em um estado mais aprofundado de relaxamento. Ou então a escada, para que a pessoa visualize degraus nessa escada, e são degraus que descem, pois a ideia é o aprofundamento, né? Então você especifica uma escada que desce e a cada degrau a pessoa vai descendo e ao descer esses degraus ela vai também aprofundando. Então 10 degraus, 10, 9, 8, quando chegar no 1 ou então lá embaixo no 0, a pessoa estaria em um estado mais aprofundado de relaxamento. Outra coisa que em alguns momentos é importante considerar é coparticipar da metáfora. Então, no caso de um elevador, por exemplo, nós entraremos juntos e nós desceremos juntos. Em uma escada, nós desceremos juntos esta escada e quando nós chegarmos lá embaixo, acompanhar. Isto, em algumas circunstâncias, aumenta a segurança da pessoa pela companhia que ela vai construir mentalmente. Então, ela vai mentalmente imaginar que o hipnotizador está acompanhando a pessoa. Em alguns contextos, isto também é interessante. Uma outra metáfora é pedir para que a pessoa imagine à sua frente ou em alguma outra direção um grande zero. E à medida em que você vai contando de 5 até o 0, ou então de 10 até o 0, isso também depende muito do contexto, do momento, do sujeito, do que você quer trabalhar. Não há um número certo, mas os mais comuns são 10 ou 5, né? De início. A pessoa imagina esse grande zero e você diz, imagina esse grande zero como se fosse um grande portal. Em algum momento, nós iremos juntos em direção a este zero, ou você irá com a sua mente em direção a este zero. Permita que a sua mente ela vá projetando-se para além do seu corpo em direção a este grande zero. Esta fala, projetando-se para além do corpo, permite também criar uma dissociação, ou seja, um espaçamento entre a mente e o corpo, uma distância entre a mente e o corpo, o que muitas vezes facilita a pessoa perceber-se em um estado mais fluido, por assim dizer, ou seja, mais dinâmico, e aumenta a capacidade da pessoa de liberar o seu corpo para o processo.
E aí a pessoa, ao receber o comando, então quando eu contar de 5 até esse zero, você vai com a sua mente em direção a esse grande zero, e quando você passar por este zero, como se fosse um portal, do lado de lá você encontrará um grande e profundo estado de hipnose, de relaxamento, de aprofundamento, como você achar que deve ser. E aí você começa a dizer os números, 10, e começa a ir, ou então 5, e começa a ir em direção a esse grande zero. E a cada número você vai criando expectativas também. Isso independente se é a metáfora do grande zero, se é a metáfora da escada, do elevador ou qualquer outra metáfora que você estiver desenvolvendo. E a cada número você vai criando expectativas. Por exemplo, 5, e você começa a ir em direção a este grande zero. 4, e vai sentindo cada vez mais a influência desse portal. 3, aumentando o seu entusiasmo, uma vontade cada vez maior de atingir esse objetivo, esse portal. 2, e cada vez mais profundo e relaxado, e quanto mais aprofunda, mais relaxa, mais aumenta a sua vontade de atingir esse objetivo. 1, na porta desse grande zero, e 0 entrando agora. Ou da forma que você achar que é melhor. É apenas um exemplo cuja ideia base é você aumentar a expectativa, inserir a expectativa, pois a expectativa, ela faz parte do looping que você está construindo na mentalidade da pessoa, para aprofundar a pessoa a este transe. Tudo começa com a crença, para que a pessoa comece a acreditar. A partir da crença vem a expectativa, a pessoa começa a aumentar a expectativa, isso vai à direção, ao encontro da fisiologia, a pessoa começa realmente a ter respostas neurofisiológicas, e isto aumenta a experiência. E quando a pessoa percebe-se na experiência, aumenta mais a sua crença, mais a expectativa, mais altera a fisiologia e ainda maior se torna a experiência, e a pessoa entra neste looping. E aí, uma vez a pessoa aprofundada, o que você fará dependerá da rotina que você quer inserir, dependerá do protocolo que você quer seguir, caso você esteja, por exemplo, fazendo um atendimento terapêutico. E uma vez que você tenha concluído o seu processo, a imersão, ou seja, imergir a pessoa, trazê-la de volta, em base, né, de preferência, você deve usar o mesmo caminho pelo qual você veio. Então, se é o grande zero, pede para imaginar o grande zero novamente. Você pode de novo contar do 5 até o 0. Só que quando ela passar no portal é o estado de vigília, ela volta ao estado de alerta. Ou então, se foi pelo elevador, vocês entram de novo no elevador e o elevador sobe até o 15º andar, de acordo com o que vocês trabalharam, escada da mesma forma. E à medida em que você vem trazendo a pessoa de volta, entre aspas, né? Porque a pessoa não vai para lugar nenhum, ela está sempre consciente, de uma certa forma ela está em atividade, coparticipando do processo, embora recebendo sugestões e sendo guiada, mas ela está ativa durante o processo. A hipnose não é um processo submisso. E aí, à medida em que você também vem, entre aspas, trazendo de volta ao estado alerta, a ideia também é você ir semeando aquilo que nós chamamos de presentes hipnóticos, mesmo que tenha sido em um procedimento clínico, onde a pessoa já muitas vezes recebe um presente que é libertar-se de algum conflito, algum problema, um transtorno que ela trouxe. E mesmo assim você insere. Então, por exemplo, se é do 1 ao 5, né, para encurtar, você vai dizendo 1, sentindo-se bem. 2, mais e mais confortável, com boas energias. 3, um frescor na alma, em todo o seu ser. 4, percebendo-se já aqui sentado, de pé, o ar, o clima, os sons externos, conectando a pessoa
novamente. E 5, abrindo seus olhos, sentindo-se muito bem. E uma vez que a pessoa tenha aberto os olhos, você naturalmente vai verificar. Faz uma verificação para observar se a pessoa ela já está alerta o suficiente. E aí, conversar. E aí, tá tudo bem? Como foi o processo? Como que está se sentindo agora? E uma vez estas verificações tendo sido feitas e observado que está tudo bem, se em uma rotina de entretenimento pode liberar, é importante na rotina de entretenimento, onde nós estamos fazendo uma hipnose de rua, por exemplo, nós segurarmos a pessoa uns 2, 5 minutinhos mais ou menos, porque logo que ela volta do processo, ela ainda está sob o efeito, mesmo que já em vigília, ela ainda fica por algum tempo sob o efeito do processo. Então você segura ela um pouquinho, conversa um pouquinho mais, enche linguiça, pois a ideia é que em 2, 5 minutos mais ou menos, claro que isso é muito variável, depende da pessoa, haja o tempo necessário para que aquela sensação, aquela influência se disperse para que você possa liberar a pessoa, salvo condições onde não tenha jeito mesmo e a ideia seja liberar. Mas sempre que possível, dá uma seguradinha, conversa um pouquinho, porque a pessoa fica naquilo que a gente chama no meio da hipnose com uma espécie de ressaca hipnótica, que dura mais ou menos dependendo do sujeito, dependendo do processo que foi realizado. Então segura um pouquinho. Se no ambiente clínico, depois de uma terapia, você também naturalmente vai conversar e aí é um pouquinho diferente. E dependendo também, você segura um pouco mais, um pouco menos, para poder quebrar esses estados. Percebeu que a pessoa ainda assim, depois de um tempo, não quebrou o estado, pede para fechar os olhos e aí você vai fazer uma rotina para a quebra de estados. E aí, uma vez a pessoa com os olhos fechados, você pede para ela mudar de posição. Por que mudar de posição? Para a quebra de estado. Ela está em uma posição que neurofisiologicamente está remetendo ela a estado X. E vamos imaginar que esse estado X não é o estado ideal. Ela voltou, mas ainda está meio bugada. Isso é muito comum acontecer. A pessoa às vezes volta, ainda fica meio bugada, ela não conseguiu ainda voltar ao estado de vigília, de alerta, que é essencial. Então, você quebra o estado, pede para que ela vire em uma outra posição, feche os olhos e aí você vai novamente dar comando. Vou contar de novo. De 1 até 5 e a cada número você vem, agora sim, ao estado de alerta. E aí você faz a contagem, no 5 a pessoa abre os olhos e você novamente faz a verificação. É muito raro que depois desse procedimento a pessoa ainda esteja bugada, porque você faz com que ela quebre o estado. Ou, de preferência, ao invés de só virar de lugar, você tira ela de um lugar, coloca ela num outro lugar e faz esse procedimento, é ainda melhor, para quebrar o estado daquela posição, daquela percepção, perspectiva, ok? E aí, gostou desse vídeo? Lembre-se, inscreva-se no canal, participe, mantenha-se conectado, deixe comentários, eu gosto de responder, ok? Todos os comentários que a galera coloca aí, eu faço questão de responder, responderei a sua também. E é uma troca, né? A gente compartilha conteúdo, você compartilha like, você compartilha comentários, nem que seja para dar um oi. Belezinha? Da minha parte, muito obrigado, sucesso, luz e paz. Valeu!